Vamos falar sobre mais um assunto polêmico que tem dividido opiniões. É pecado comer carne de porco? As leis aplicadas a Israel ainda valem para nós nos dias de hoje? É esse o tema que nós vamos falar nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí e deixa também o seu like. Vamos estudar a Bíblia? A lei dada a Moisés não se limita apenas aos 10 mandamentos, mas também existem cerca de 300 leis que foram classificadas entre 3 categorias. A primeira categoria era as leis cerimoniais. Esse tipo de lei era uma lei que especificava a adoração de Israel a Deus. Nós vemos, por exemplo, em Levíticos, capítulo 1, sobre a oferta do holocausto. Esta oferta era levada ao Senhor e era uma oferta queimada, que simbolizava a purificação do homem. Também simbolizava o perdão dos seus pecados. Esse tipo de lei aqui apontava diretamente para Jesus. O escritor aos Hebreus diz que Jesus foi o cumprimento cabal do holocausto. Hebreus capítulo 10, versículos 5 ao 10. Embora não estejamos mais ligados a esta lei, seguimos ainda seus princípios, que é amar e adorar a Deus. E a segunda categoria de leis era a lei civil. Esse tipo de lei regulamentava a vida cotidiana de Israel. A cultura e a sociedade eram radicalmente diferentes do mundo inteiro. Essa é uma lei como nós temos hoje várias leis civil. E a terceira categoria de leis era a lei moral. Esta lei era constituída, por exemplo, pelos mandamentos. O cristão hoje segue os mandamentos não para alcançar salvação, e sim para agradar e glorificar a Deus. Em Levítico capítulo 11, versículo 7 diz assim: também o porco, porque tem unhas fendidas e fendas nas unhas, se divide em duas, mas não rumina, estes vos será imundo. Deus proíbe aqui tanto o alimento, tanto comer carne do porco, como também de coelho, de lebre, entre outros animais. O que é rumina? Rumina é tornar a mastigar ou remoer. É um processo quando os alimentos voltam do estômago para a boca. Deus expressamente proíbe o povo de Israel aqui a comer a carne do porco por N motivos. Um deles que ele é um animal que não rumina, ou seja, não mastiga direito o seu alimento. Pelo lugar, onde era um lugar muito seco, um lugar muito quente, a carne do porco, por não ser tratada como nós vemos nos dias de hoje, era possível também trazer algumas doenças para o povo de Israel. E aí Deus dá uma proibição para que eles viessem comer a carne do porco. Mas nos dias de hoje, será que ainda é pecado? Será que esta lei se aplica a nós? Como que o Novo Testamento trata a respeito disso, sabendo que o Antigo Testamento é a sombra das coisas futuras, ou do Novo Testamento? E se nós voltarmos um pouquinho em Gênesis, capítulo de número 6, a partir do capítulo 6 que Deus fala para Noé construir a arca, no capítulo 7, versículo 2, o Senhor diz para Noé assim, dos animais limpos tomará 7 a 7, macho e fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, macho e fêmea. Quando Deus está falando aqui de animais limpos, Deus está se referindo ao povo judeu. E quando Deus fala do animal não limpo, Deus está se referindo aos gentios. Os dois tipos de animais entraram na arca e se salvaram. E como eu disse, o Antigo Testamento é a sombra do Novo. E lá no finalzinho nós vamos confirmar o que nós estamos falando, que isso estava se referindo tanto aos judeus como também aos gentios. E interessante porque os dois tipos de animais entraram na arca. Eu já ouvi alguns pastores dizendo assim que Deus criou o gato branco e o diabo criou o gato preto. Sabe? É claro que chega a ser irônico a esse tipo de fala, porque foi Deus que criou todas as coisas. E aí, porventura, poderia Deus criar um animal bom e criar um animal ruim? Não, Deus estava dando uma lei porque Deus sabia o que estava fazendo. Muitas pessoas querem levar ao pé da letra o que Deus falou, e nós vemos que tem muitas coisas que foram de fato mudadas. É isso que nós vamos ler a partir de agora. Lá em Marcos capítulo de número 7, os fariseus aqui, eles criticam os discípulos de Jesus por eles não estar conservando a tradição dos antigos, que era de lavar as mãos antes de comer ou antes das refeições. E olha a resposta de Jesus no capítulo 7, versículos 6 ao 8. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Ele estava disposto a seguir mais a tradição dos homens do que agradarem a Deus. Eles estavam mais dispostos a obedecer regras dos homens. E aqui sim ele está se referindo aos fariseus que estão criticando os discípulos de não lavarem as mãos. Mas olha o que ele diz: vocês seguem tantas tradições como lavar as mãos, lavar os jarros, lavar os copos, porque era um ritual dos judeus aqui. E ele também está dizendo que além disso, esses judeus faziam outras coisas a mais. E logo um pouquinho mais para frente, nesse mesmo texto, quando Jesus deixa a multidão e entra em casa, os discípulos chegaram diante dele e disseram: Senhor, explica-nos aquela parábola, explica, porque a gente não entendeu nada que o Senhor estava falando ali. Aí Jesus explica no capítulo 7, versículo 18 ao 20. Ele olha para os discípulos e diz: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Então o que Jesus está dizendo aqui, que o que entra pela boca do homem, aquilo que o homem se alimenta, não contamina o homem, porque não entra no seu coração, desce para o seu ventre e logo após é lançado fora, ficando pura todas as comidas. E aqui novamente ele está dando em cima dos dedos dos fariseus, porque muitos se preocupavam em não comer carnes que para eles eram imundas. Mas do que adiantava eles não comerem carne de porco, por exemplo, que para eles era imunda, e o coração está cheio de adultério, e o coração está cheio de mau pensamento? É isso que ele está querendo ensinar aqui. Muitos estão seguindo preceitos ou mandamentos de homens e estão se esquecendo de amar a Deus e amar o próximo. E quando você tem maus pensamentos, quando o desejo do teu coração é fazer mal para o próximo, com certeza você não está amando a Deus. Lembra que eu falei em Gênesis capítulo 7, versículo 2, os animais limpos e os animais não limpos? Pois é, vamos ver a confirmação disso. Os animais impuros também representavam os gentios. Havia um homem de Cesareia, o nome desse homem era Cornélio. Este homem era um homem piedoso e temente a Deus. Um dia, um anjo do Senhor lhe apareceu e disse: Cornélio, suas orações e suas esmolas têm subido até Deus. Envia homens a chamar Pedro e ele te dirá o que você deve fazer. Enquanto Cornélio está tendo essa visão, ou recebendo o anjo do Senhor, a Bíblia diz que Pedro subiu a orar no terraço. Atos capítulo 10, versículo 10 ao 16 diz assim: e tendo fome quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, e subindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, feras, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi alguma coisa imunda e comum. E a segunda vez disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Diante desta visão aqui, Deus está se referindo ao povo gentil. O gentil para os judeus era tido como um povo impuro, um povo indigno. Isso tudo acabou quando Jesus morreu por nós. O próprio apóstolo João diz: ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas todos quanto lhe aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, nós, como gentios, não deveríamos ser alcançados, mas o sangue de Jesus comprou para si um povo. A separação dos animais puros e impuros aqui era Deus tentando ensinar sobre a separação do que é santo e do que é profano. Assim como o cumprimento lá em Gênesis 7, que na arca entrou tanto o animal puro como o impuro, agora também os judeus simbolizando o animal puro e os gentios simbolizando o animal impuro, os dois têm acesso à salvação por intermédio de quem? De Cristo. E aqui no capítulo 10, versículo 28 de Atos, olha o que diz o texto: vós bem sabeis que não é lícito de um homem judeu ajuntar-se, a chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. E Pedro diz mais em Atos capítulo 10, versículo 34 e 35, e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. No início, os cristãos judeus queriam impor regras cerimoniais do Antigo Testamento aos cristãos gentios.
Como a igreja começou a crescer muito depois de Atos 2, alguns cristãos judeus queriam aplicar as regras cerimoniais do Antigo Testamento nesses novos cristãos. Só que a grande diferença é que existiam regras aqui que Deus designou apenas para Israel. E também existiam outras regras cerimoniais que se cumpriram em Cristo. Então, por causa de tudo isso, os próprios discípulos aqui decidiram reduzir ao mínimo as regras cerimoniais para os cristãos. Vamos ler Atos capítulo 15, versículo 28 e 29. Olha o que diz o texto. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais cargos algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazes se vos guardardes, bem vos vá. Então, de todas aquelas leis cerimoniais do Antigo Testamento, apenas algumas restaram aqui. E quais são estas regras? Que eles viessem a se abster tanto de carne sacrificada a ídolos, como também de sangue, como da carne sufocada e da fornicação. Como eu disse, as leis cerimoniais apontavam para Cristo. Teve cumprimento em Cristo, ou depois de Cristo, já não era necessário oferecer o holocausto ou o sacrifício. Também a questão da circuncisão. Muitos irmãos cristãos, judeus, queriam que os gentios que receberam a Cristo também fosse circuncidado. E Paulo teve uma grande dor de cabeça na igreja da Galáxia. Gálatas capítulo 5, versículo 2 ao 6 diz: Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificardes pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. A pessoa diz assim para mim: é pecado comer carne de porco. E aí você pergunta para ele: você é circuncidado? Porque se você obedece um princípio da lei, você tem que obedecer todos os princípios. É o que Paulo está dizendo, que aquele que deixa ser circuncidado está obrigado a guardar toda a lei. É muito fácil para uma religião, para uma igreja dizer: você tem que, por exemplo, guardar o sábado e você não pode comer carne de porco. Mas por que eles não praticam a circuncisão? Mas por que eles não são circuncidados? Porque também faz parte da lei cerimonial. Ou seja, eles pegam parte da lei. Eles acham que obedecendo uma parte já está bom. E olha o que diz o apóstolo Tiago no capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então aqueles que falam que é pecado se comer carne de porco, deveriam se circuncidar. E pergunta para eles: são circuncidados? Não, porque eles acham que não é necessário. Ou seja, eles querem obedecer algumas regras. E Tiago está dizendo: se você não cumprir um dos mandamentos da lei, você peca em todos eles. E é claro que não é pecado você comer carne de porco. Você não vai para o inferno ou deixar de ir para o céu porque você comeu carne de porco. Era uma lei específica para Israel, também entre as leis cerimoniais que apontavam para Jesus Cristo, como nós sempre temos falado aqui. Nós somos filhos de Abraão pela fé, ou seja, aquilo que Deus estabeleceu para Israel como nação, as regras cerimoniais e outras regras, outras leis a mais não se cabem a nós. Então Jesus não veio para abolir a lei, Jesus veio para cumprir, ou seja, após ele, assim como a circuncisão, após ele, não era necessário que quem recebesse a Cristo fosse circuncidado. Olha o que Paulo diz também em Efésios, capítulo 1, versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo neles também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então a diferença aqui, que o judeu naquele tempo, ele era circuncidado como um sinal da promessa de Deus, que eles eram povos separados por Deus. Nós que classificamos como os gentios, não precisamos ser circuncidados. Nós temos também uma marca, não a marca da circuncisão, mas temos a marca do selo do Espírito Santo. Esta é a maior marca que nós somos de Deus e que temos uma aliança com Deus. É a marca e é o selo do Espírito Santo. E olha o que diz Paulo, concernente também novamente à comida, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 8. Ora, a comida não faz agradável a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta.
Então não podemos classificar alguém que vai para o céu ou vai para o inferno, que está pecando comer carne de porco, que essa pessoa vai para o inferno porque está comendo carne de porco. Isso é inadmissível. Paulo também diz em Colossenses capítulo 2, versículos 16 a 17, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Então nós não podemos dizer que é pecado, nós não podemos afirmar que alguém está comendo carne, por exemplo, de porco e vai para o inferno porque está cometendo pecado. Porque aí sim essas pessoas estão pecando por querer ser juiz, porque estar julgando a outros, exatamente com o que fizeram com Jesus Cristo. Vamos pensar no seguinte, Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de nós. É impossível que eu comer um tipo de alimento vai agora contaminar o meu corpo. Se o Espírito Santo está dentro de mim, e aonde o Espírito Santo está, é santo, está santificando o meu corpo. Você pensa que por comer um pedaço de carne de porco, por exemplo, vai fazer o teu corpo ser imundo, ser sujo? Quando alguém afirma que alguém comendo carne de porco está cometendo pecado, esta pessoa está limitando o poder do sangue de Jesus. É impossível que o sangue de Jesus não possa salvar alguém apenas porque ele comeu carne de porco. Ah, meu filho, você não foi salvo por quê? Porque eu comi carne de porco. Não tem lógica uma coisa dessa. Jesus purificou todos os alimentos, dizendo: o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Porque o que você come não entra no coração, desce para o ventre e depois é jogado fora. Então isso não contamina. O que contamina você são os maus pensamentos, são adultério, são prostituição e outras coisas mais. E isto sim contamina o homem. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Se você compreendeu, eu peço para você, deixe o teu comentário aí. Também não esquece de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. E que fiquem todos na paz do Senhor Jesus.